Bom, o que eu tô disposta a fazer essa manhã é apresentar ou falar deste livro aqui. Não antes do sim, da Mary de Fato. Olha só o tamanho do livro, tem mais de 600 páginas. Vou ser bem explícita, tá? Tem 600. Bom, ela tem aqui uma. Bom, o romance ocupa 602 páginas. Depois tem algumas páginas que ela coloca de referência, caso alguém tenha interesse de conhecer o que é uma personalidade borderline, tá? Por que isso? Quando eu conheci a Mary, ela estava no stand divulgando o livro dela, vendendo, né? E como minha colega do Escreva Garota, e ela me apresentou o livro, falando assim: olha, é um livro que fala de, assim, trata de inclusão, inclusão de uma personalidade ou de um tipo de caso que também existe e que nesse mundo em que a gente aceita a diversidade humana e como nós temos que ter empatia pelas questões uns dos outros, porque não tem ninguém dentro do padrão ou da normalidade. Então, nesse ponto, eu vou dizer, eu me identifiquei com a personagem, que é a Tamara. Me identifiquei, tá? Essa personagem é muito bem escrita, é uma personagem complexa e que no final da história ela toma consciência de que é uma borderline, ou seja, ela é uma pessoa de personalidade complexa, ela sofre de depressão e ao mesmo tempo ela sofre de ansiedade. E assim, desde a pandemia, eu apareci com problemas de ansiedade absurdos, tá? E aí eu fui descobrindo e olhando para minha história que a ansiedade sempre fez parte de mim, porque eu era aquela criança que comia a cutícula dos dedos até sangrar, tá? Eu ruía a unha propriamente. Aí eu fui parando de roer a unha, fui comendo a cutícula, tá? E já teve vários momentos em que eu me feri a ponto de ficar infeccionado e demorou para sarar, não foi legal, tal, né? Bom, eu me identifiquei com a Tamara, que é a personagem do livro. Porque a Tamara, o sim é justamente a partir do momento em que ela começa a tomar consciência da complexidade das características que ela possui, tá? Então, ela vai fazendo um trabalho com a psiquiatra por anos, né? E ela vai melhorando porque a Tamara é uma personagem que, assim, ela sempre foi muito comprometida. Com os 16 anos, ela assume a maternidade da tia, que tinha quatro, e ela vai viver assim como faxineira, fazendo limpeza. E era uma mulher muito inteligente, tá? Mas ela assume a tia, cria a tia como filha, tá? Então ela tem características que, assim, não tem como não se identificar com ela. A questão da maternidade ser tão importante para mim apesar de eu ter uma filha, tá? Eu também vivi questões bem complexas, tipo, meu primeiro filho morreu quando estava em gestação de 7 meses, fiquei 6 meses em depressão, enfim. Então todas essas questões emocionais, todos os trabalhos, remédios, etc., que a gente tem que tomar, todo tratamento que a gente tem que fazer, é para, na verdade, nós melhorarmos, tá? Nós tomarmos consciência das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, como a gente pode ficar mais forte e mais lutadora como a Tamara. Mas a Tamara, ela já nasce uma lutadora, tá? Ela é um exemplo de mulher fantástica. Então, assim, ela era uma faxineira e vira empresária, tá? Então, assim, eu indico, só por aí eu recomendo a leitura deste livro para as microempresárias do RMI, que eu fui descobrir dentro do grupo do Escreva Garota, tá? Que apesar de eu investir muito, né, eu tenho tido retorno
de informações, retorno emocional, retorno de prazer tão grande que eu nem lamento o fato de continuar sendo bem difícil vender livros nessas ocasiões. Mas é bom conhecer leitores, é bom trocar essa experiência. E eu, assim, eu continuo dando aula na prefeitura, apesar de ter 60 anos de idade, tá? Devo terminar isso em 2029, né? Então, eu me considero uma lutadora, tá? Uma mulher super idealista, e a Tamara também é. Só que ela vive em dificuldades muito maiores do que as que eu tive que enfrentar. E eu não tive que enfrentar poucos problemas, tá? Mas a Tamara teve que enfrentar muito mais problemas. Então, eu me identifiquei muito com ela. Eu chorei, eu sorri, eu tive raiva dela. Então, assim, uma obra como essa é literatura. Por que é literatura? Porque prende a gente sente um jorro de emoções, tá? É uma catarse total, entende? Teve um trecho que eu chorava tanto, mas eu chorava tanto que eu não conseguia terminar de ler, tá? Então eu tive que parar de chorar para ver o que ia acontecer. Então, assim, olha, tem de tudo, tem de tudo. Então, se você é daquele leitor voraz, aquele leitor apaixonado, aquele leitor que gosta de sentir essa catarse, eu recomendo plenamente a leitura deste livro, tá? Detalhes, conheci a Mary na Bienal do Rio de Janeiro, quando eu fui lá fazer uma palestra sobre o meu livro. E foi uma viagem que deu um monte de coisa errada. Mas conhecer a Mary foi maravilhoso, tá? A gente se encontrou depois na Flip do Rio, que também foi maravilhoso, tá? E a gente comentou que queríamos fazer um programa juntas, não sei o quê, e eu me comprometi a fazer essa vídeo resenha, como eu tenho feito com os livros que eu tenho lido. Agora, detalhe, eu vou dar preferência aos livros das colegas do Escreva Garota. Por quê? Porque elas estão lá na posição semelhante à minha, porque tem muita literatura boa, escrita por brasileira, tá? Então, por que ler traduções? Principalmente de americanas. Não aguento mais falar dos Estados Unidos e de americanos. Desculpa os norte-americanos, eu tenho primos norte-americanos, mas eu amo o Brasil, eu sou brasileira, eu vou valorizar o que é nosso e que é muito bom, tá? Então, eu tô aqui apresentando esse livro, não antes do sim, recomendo a leitura, tá? É literatura. É literatura. Mary, ó, amei seu livro, adorei, senti todas as emoções. Foi assim, isso me levou que, sério, eu senti a catarse, tá? Fiquei até com vontade de ser tão hábil como você. É sério, eu senti uma inveja positiva, tá? De ser tão hábil como você para conseguir escrever um romance tão denso, tão complexo, com tantas características que no final do livro ela até coloca, ela fez uma pesquisa. Primeiro eu achava que era a escritora, tá? Acredito que, bom, ela é da Baixada Fluminense, então com certeza ela descreve um ambiente que ela vive e conhece muito bem. Isso também é maravilhoso, tá? E assim, para quem gosta de romances que nos envolvam, romance que eu digo é um livro grande, de fôlego, complexo, muito real, questões muito cotidianas, e a gente começa a pensar, assim, eu como brasileira nunca vivi no litoral. Como é que é viver no litoral? E na Baixada Fluminense? Como é? Tá? Como as pessoas se organizam? Como vivem as pessoas que passam N dificuldades na vida? Como é isso? Tá? Assim, eu tenho que levantar as mãos para o céu e agradecer, porque graças ao meu pai,
que foi uma pessoa que sempre valorizou o estudo e que me passou um ensino maravilhoso, tá? Eu nunca vi e nunca vivi realmente as questões que são descritas, mas eu achei maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo, é pura literatura, vale a pena investir. Gente, eu paguei acho que R$ 70 por esse livro. Vale a pena, tá? E é de uma escritora brasileira, então ela merece. Mary, ó, obrigada, eu falo de coração, eu amei, amei. Assim, eu me senti tão aliviada, tão otimista ao fim do livro, que eu tenho que te agradecer muito por isso, tá? E estejam bem-vindas e vamos investir nas escritoras brasileiras. Sigam o Escreva Garota, comprem livros das participantes do Escreva Garota, porque vale a pena.